Os números e as imagens comprovam. O cascavelense tem a agradável mania de receber bem quem chega por aqui. Cascavel, cidade hospitaleira. Gente de todas as raças, de todas as religiões, de todas as bandeiras. De tão hospitaleira que um cartão postal foi construído para eles, os migrantes, bem no meio da avenida, que até os anos 60 acolhia a principal rodovia que corta o Paraná, a 277, porta de entrada da velha encruzilhada. Mas a praça poderia mudar para imigrante, já que o mundo se concentra em Cascavel. São europeus, caribenhos e latinos. Mas e o que atrai essa gente para cá? Seria o guiso sedutor da encantadora Cascavel? Cascavel é uma cidade que tem abundância de recurso. No Paraná tem poucas cidades tão boas que nem Cascavel, né? Eu vim morar aqui em 2019, não pretendo sair daqui, é uma cidade muito boa. E é uma cidade que tem essa perspectiva, a gente imagina, que o IBGE imagina que o Brasil pode, depois de 2040, começar a parar de crescer, né? Uma tendência mundial de parar de crescer, que a gente está passando isso. E Cascavel, imagino que ela vá, se continuar no ritmo, ela vai continuar aumentando até depois do 2040, ela pode continuar aumentando, porque ela ainda tem um perfil grande, né? Ela ainda é uma cidade que está sendo bem administrada, que tem uma população educada, é uma cidade que a gente, na maior parte dos lugares que a gente vai, a gente vê uma cidade limpa, uma cidade agradável. Então é uma cidade que ainda tem muito crescimento, que tem perspectiva de crescimento. Cascavel acompanhou a evolução do Paraná. Em 1950, 2 anos antes de ter se tornado município, o estado tinha apenas 80 cidades instaladas. Quando Cascavel já estava com 8 anos, o Paraná dobrou o número de localidades emancipadas, um pouco menos da metade que tem hoje. Cascavel é tão jovem quanto o Brasil. A urbanização das cidades em todo o país começou a partir da década de 1950 e fez surgir um grande número de cidades médias. A agricultura provocou o êxodo rural, processo que foi intensificado a partir da década de 1970. A cidade atraiu estas pessoas, que se concentraram e formaram a principal aglomeração urbana do oeste paranaense. O ano era 1951. Quando o governador Bento Munhoz da Rocha Neto sancionou a Lei 790, criando várias cidades no Paraná. Entre elas, Cascavel, com pouco mais de 4.400 pessoas, sendo 90% uma população rural. Um ano depois, com a posse do primeiro prefeito, José Neves Formigueri, o município foi oficialmente instalado, cortando o laço que o mantinha ligado a Foz do Iguaçu. 8 anos depois, já eram quase 40 mil cascavelenses, sendo mais de 27 mil, ou 70%, residentes no campo. Ainda de acordo com os dados do IBGE, em 1970, Cascavel se aproximava dos 90 mil habitantes, com uma taxa de urbanização que estava longe da metade do território. Mas em 1980 veio a virada. Era um período de grandes mudanças no país e também em Cascavel, que registrou pela primeira vez a saída das famílias do campo. Já eram mais de 163 mil cascavelenses, 123 mil na cidade e menos de 40 mil no interior. A taxa de urbanização mais que dobrou no período, chegando a 76%. Talvez isso explique a necessidade de tantas obras de saneamento, moradias, água, esgoto, serviços de educação e saúde em tão pouco tempo. Em 2000, quando a cidade se aproximava do meio século de vida, eram 245 mil moradores. Uma década depois, pouco mais de 286 mil. No novo censo do IBGE, divulgado em 2022, Cascavel tinha quase 350 mil pessoas. E a mais recente estimativa do Instituto já vislumbra o número 400. Calma, falta muito, mas da linha dos 350 mil passamos longe. Somos 364.104 cascavelenses, segundo a estimativa divulgada em agosto. A 5ª cidade do Paraná, a 10ª na região sul do país e na posição 78 de mais de 5.500 municípios brasileiros.
Mas será que seremos 500 mil de habitantes até 2052, quando Cascavel completará o seu centenário? Do censo para cá, ela aumentou mais de 100 mil nos últimos 20 anos, né? Mas 100 mil não é para chegar em 500 mil. Olha, eu acho que pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente não tem o ritmo ainda. É difícil dizer isso, mas com certeza deve chegar, se o crescimento continuar como está aqui, ela deve chegar sim, né? Talvez um pouco depois. De repente para o centenário em 2052? De repente nessa época a gente pode estar com 500 mil habitantes sim, né? Uma cidade que tem perspectiva para crescer, é uma cidade que tem oportunidade, eu acredito que vamos ver, né? Até lá esperamos estar todo mundo vivo e ver isso, né? A maior cidade cresce em juventude, enquanto as menores encolhem. Principalmente o jovem, depois que ele atinge a maioridade, precisa de emprego, precisa de mais oportunidades, ele quer se divertir mais, ele quer mais opção de lazer. Cascavel é a cidade ideal para isso, né? Tem um tamanho bom e é uma perspectiva de emprego melhor que o interior das cidades muito pequenas, que hoje em dia está mais difícil, né, crescer as cidades pequenas. As cidades pequenas realmente o jovem acaba migrando, principalmente para Cascavel. Essa é uma tendência porque nos pequenos centros a gente não tem trabalho para todos esses jovens, enquanto aqui nos centros maiores como Cascavel, por exemplo, que é uma cidade aí a gente chama de capital do oeste, essa mão de obra ainda temos essa grande demanda, então por isso acaba acontecendo. Mas de forma geral, a população do Brasil inteiro ela está envelhecendo, então a gente tem uma inversão da pirâmide populacional. Diariamente, a Agência do Trabalhador anuncia vagas de emprego e isso atrai muita gente. A cidade cresce e a economia fica mais forte. Até se tornar a capital do Oeste, Cascavel passou por vários ciclos econômicos. Começou ainda no tempo que era distrito de Foz do Iguaçu, o ciclo da erva mate. Depois, o ciclo da madeira. Aí já era município com vida própria. As árvores derrubadas aqui atravessavam o oceano e ajudavam a reconstruir os países da Europa, devastados pela Segunda Guerra Mundial. Sem árvore no campo, abriu espaço para a agricultura. O governo militar trouxe o milagre econômico, isso fez com que as máquinas viessem ao campo e dessem resultados positivos para a agricultura e a economia do município. Hoje, Cascavel é forte no agronegócio, claro, inclusive sendo um dos municípios com maiores valores brutos de produção do estado. Porém, cresceu o comércio e o importante setor de serviços no município. Hoje tudo está na palma da mão. Antes, quem não tinha telefone precisava caminhar muito até chegar aos antigos orelhões, que nem existem mais por aqui. Isso é tecnologia. Mas será que ela vai tirar os nossos empregos no futuro? A gente observa uma tendência geral, mundial, né, de que nós estamos trocando a mão de obra humana pela mão de obra tecnológica. Então, cada vez mais os equipamentos agropecuários, eles estão vindo com maior nível de tecnologia. Nesse sentido, o humano, né, a parte humana, ela tem cada vez menos trabalho, ela tem que usar mais o intelectual do que o manual. Então, a tendência é que isso vá se solidificando cada vez mais de forma geral. A economista faz um alerta. As estruturas públicas deverão ser preparadas para receber outro tipo de população. Conforme os dados do IBGE de 2022, mais de 48 mil moradores de Cascavel têm mais de 60 anos de idade. A gente está tendo reformas nas estradas, nas calçadas, está tendo esse cuidado especial em olhar para isso de que a população está envelhecendo. Como que é o nosso sistema de saúde? Hoje a gente está construindo muitos CMEs, mas amanhã ou depois a gente vai precisar ter asilos, né, para atender essa população mais idosa. A cidade das largas avenidas, de gente que gosta de festa, que trabalha e com orgulho mostra o resultado do seu esforço. De um por um formamos uma grande legião por um ideal: manter esta cidade com os braços abertos para tanta gente e para o futuro.